Pronto? Boa noite a todos. Já tem gente assistindo? Já está o pessoal começando a entrar. Ok, sou o Everton Roberto Carreirinha, presidente estadual da Juventude Socialista do PDT do Estado de São Paulo. E Ciro, acabamos de assistir o Programa Nacional do PDT. Qual a importância deste programa neste momento que o Brasil vem vivendo? Everton, nós queremos afirmar para o povo brasileiro algumas verdades que nesse momento de dificuldade, no dia seguinte que a Câmara Federal mais uma vez premia com a impunidade a roubalheira encastelada no centro do poder no Brasil, envergonhando o conjunto da sociedade brasileira, o que é que nós precisamos demonstrar para a população? Que a justa queixa que o nosso povo tem com a política não deve ser explicitada, não deve ser exercitada negando a política. Porque o ser humano não conseguiu ainda, em nenhum lugar do planeta, descobrir outra forma de resolver os problemas comunitários, os problemas da sociedade, os problemas coletivos, saúde, educação, violência, valor do salário, preço das coisas, preço do feijão, preço dos remédios, fora da política. Então a primeira grande questão é: vamos transformar nossa indignação, nossa raiva, nossa justa queixa com a generalização da corrupção num exercício de militância, de luta. Essa é a primeira coisa que nós quisemos, num programa que só tem 10 minutos, ajudar o nosso povo a entender. Segundo, o Brasil tem solução. Quer dizer, hoje, quem está falhando no Brasil é a política. Mas se você olhar as riquezas naturais do Brasil, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, o maior estoque de terras férteis do mundo, ainda desocupado. O Brasil tem a maior província mineral do planeta. Nós temos uma sobra monstruosa e crescente de petróleo, que ainda é uma riqueza muito importante. Nós temos a matriz energética mais limpa e barata do mundo, porque é de base hidráulica. Mas mais do que tudo, nós temos uma base humana. O Brasil, com todos os erros, equívocos e tragédias da nossa sociedade, injusta, desigual, perversa, o Brasil ainda é no mundo, para quem tem a experiência internacional que eu tenho, aquele país que melhor está sabendo enfrentar, não é, as diferenças odientas de convicções religiosas, que hoje, por exemplo, conflagram o Oriente Médio, o preconceito que nós temos que espancar todo dia contra os negros, contra os caboclos, contra nordestinos, que em certos setores do país também existem. Aqui nós temos procurado sufocar e a esmagadora maioria do povo já luta contra esse tipo de preconceito. Enfim, o Brasil tem base física, tem base humana, quem está falhando é a política. Mas veja, se é a política quem está falhando, a política é a coisa mais concreta que o povo pode mudar. Basta, vamos sonhar aqui, que na próxima eleição de 2018 a gente limpe, né? Preste atenção no serviço, não deixe voltar para a Câmara Federal, por exemplo, nenhum deputado que votou contra os interesses da classe trabalhadora. Você precisa lembrar de quem é, toma nota aí, porque às vezes os outros assuntos vêm, mas toma nota quem é que confrontou tua dignidade de pessoa que paga imposto, que trabalha ou que está desempregado, sentindo humilhação todo dia. Toma nota quem for o vagabundo que precisa do teu voto e na hora de votar com teus interesses, vota contra o interesse nacional. Vamos lá, Ciro. Muitas perguntas estão chegando aí do Brasil também. E agora chegou aí uma perguntinha para nós, da Ruslana Lopes, lá do Maranhão. Como potencializar o desenvolvimento regional sem deixar de cuidar de quem mais precisa, Ciro? O Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é o que eu obsessivamente estou repetindo. Esse projeto tem que ter um objetivo claro. É enfrentar a desigualdade e a miséria. Se nós tivermos foco durante 20, 30 anos, o Brasil explode para o mundo inteiro admirar. A miséria, entretanto, hoje tem endereço. É o grande fundão do Nordeste, o semiárido, já nem é mais tão a realidade das nossas capitais, embora haja um bairro pobre muito importante em cada grande cidade, São Luís, Fortaleza, Natal, Salvador, todos têm problemas urbanos, mas São Paulo também tem problema dessa natureza. O problema econômico está no fundão do Nordeste, no fundo do Maranhão, no interior do semiárido nordestino brasileiro, e isso tem uma condição clara, é o Estado Nacional, em parceria com a iniciativa privada, quem tem a força de tirar esse atraso econômico. Por quê? Porque o mercado não vai se lançar sozinho numa região que tem problema grave de infraestrutura, e aqui está o começo da resposta que você está pedindo. Tem um problema claro de capacitação de recursos humanos, a quantidade, por exemplo, de doutores e de mestres não é distribuída igualmente no território nacional brasileiro, mas esse fenômeno também nós vamos encontrar na metade sul do Rio Grande do Sul, que, sob o ponto de vista mesorregional, é a região que mais regrediu por conta de um conjunto de coisas que mudaram ali e que acabaram prejudicando o Rio Grande do Sul de forma muito pesada.
Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, é um estado importante, que tem uma base industrial muito séria, mas o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, é uma área muito pobre. E aí você vai indo, Vale do Ribeira, em São Paulo, talvez o brasileiro maranhense não saiba, mas o Vale do Ribeira, em São Paulo, é uma região também muito deprimida economicamente. E aqui só tem uma saída, esse tipo de economia, como foi feito pelo Roosevelt no New Deal nos Estados Unidos, mas eu não estou falando isso para tirar ninguém da discussão, apenas para dizer que o tipo de economia que o Brasil precisa jamais será uma que entregue o nosso destino, a tarefa do nosso desenvolvimento ao espontaneísmo do mercado. O mercado tem grandes virtudes, nós precisamos de parceria com a iniciativa privada, porque ela sabe muito bem administrar as riquezas, fazer as riquezas se multiplicarem. Mas fazer justiça, distribuir renda, qualificar o espaço regional, isso é tarefa de uma boa parceria entre um Estado saneado, moralizado, enxuto, porém forte para atuar. A Andresa Freitas, lá do Mato Grosso do Sul, Ciro, é uma pergunta que ela diz, né? Temos, além do agronegócio, um grande potencial turístico. Como conciliar as duas coisas e ter o turismo rural fora do eixo Rio-São Paulo? Bom, toda pergunta inteligente, Andresa, já traz a semente da resposta. Eu conheço bem tua terra, estou inclusive vindo aí filiar o Dr. Odilon, se Deus quiser vai se filiar conosco, ainda não está decidido, mas é um brasileiro extraordinário que arriscou sua própria vida para proteger a nossa sociedade e é um companheiro que eu tenho há muitos anos o privilégio de admirar e de ser amigo. Enfim, mas veja bem, o agronegócio tem uma tarefa muito importante no Brasil que muitas vezes é mal entendida e até desrespeitada. O agronegócio é que na prática está pagando as contas do nosso país com o estrangeiro. Deixa eu explicar para todos os brasileiros. Veja bem, o Brasil moderno, nós todos queremos consumir coisas que são modernas. Vou repetir aqui a palavra. Celular, todo mundo quer ter um. O computador, nós estamos, por mais que a gente não tenha computador, o cartão de crédito, uma catraca eletrônica de um ônibus, tudo isso é informática. O Brasil toma remédio, né? Quando tem uma circunstância de doença, 80% dos remédios nós importamos do estrangeiro. Os carros que rodam no Brasil, por mais que sejam montados no país, 80% do valor que está num carro vem do estrangeiro. A mecatrônica, a parte mais rica do carro, vem do estrangeiro. Enfim, esse nosso modo urbano, moderno de vida, praticamente é todo importado e a gente tem que pagar em dólar. Se não fosse o agronegócio, que está pagando os dólares que, por regra, a gente não consegue distribuir na indústria nacional brasileira, nós teríamos uma desvalorização selvagem do real e a gente precisaria, enfim, de R$10, R$12 para comprar um dólar de remédio, para comprar um dólar de trigo, que é o que faz o nosso pão e a pizza. Enfim, é evidente que o que eu estou falando é um ato de respeito ao agronegócio, mas isso não autoriza, evidentemente, que você passe a mão, alise qualquer tipo de deformação, seja de natureza ambiental, muito menos de trabalho escravo, que são realidades da exceção. Eu que conheço bem o Brasil, a esmagadora maioria do agricultor brasileiro, do pecuarista brasileiro, está fazendo as coisas, procurando fazer as coisas direito. Muitas vezes ele não entende as normas, muitas vezes ele ao invés de ser orientado, ele é simplesmente achacado por um tipo de Estado corrupto, e isso a gente tem que resolver. Isto dito, o turismo é outra coisa. Já o turismo é uma extraordinária potencialidade que o Brasil não está usando. Você tem que, por exemplo, Paris, uma cidade da França, que é a capital, recebe 30 milhões de turistas, cada um gastando 150, 200, 300 dólares, gerando milhões de empregos num único dia. No dia 31 de dezembro desse ano, 30 milhões de turistas estarão, quer dizer, um único dia não, por média, esses 30 milhões de turistas vão à França, vão a Paris. E nós aqui no Brasil estamos patinando em 6 milhões de turistas. Quando nós temos Bonito, na tua terra, que eu já conheço, que é um dos lugares mais especiais, mais deslumbrantes do mundo, né? Como temos as Cataratas de Iguaçu, como temos a Amazônia na sua absolutamente extraordinária realidade multifacetada, não só os animais, as flores, a floresta, as essências, a comida, como nós temos, enfim, eu vou cansar quem estiver aqui, e evidentemente que isso se resolve com profissionalismo. O Brasil nunca deu a devida importância, especialmente não compreendeu. Lá no Ceará, minha terra, nós compreendemos isso há muito tempo e o turismo já é o fator mais relevante do ponto de vista de emprego do povo, não só da capital, mas se expandiu para o litoral, especialmente. Agora a nossa tarefa é tentar desenvolver também um turismo no interior. Juazeiro do Norte já tem um turismo de base religiosa, que também é outra motivação para o turista internacional.
O Rodrigo Costa, lá de Rondônia, Ciro. No norte sofremos muito com infraestrutura e estradas ruins. Como resolver este problema, Ciro? Veja, o problema é que nós concentramos a população brasileira de forma muito aguda e imprudente em poucas cidades lindeiras ao litoral. E o gênio português conseguiu não só manter a unidade da América Portuguesa, que é o Brasil, em comparação com a América Espanhola, que implodiu em dezenas de países que não tomaram nenhuma relevância estratégica mais grave. E o Brasil conseguiu isso pelo gênio português e pela raça do povo brasileiro, migrantes, não é, que foram do Nordeste, que foram do Sul, que foram os bandeirantes de São Paulo, que foram perfurando o próprio Tratado de Tordesilhas, que dava ao Brasil metade do território que tem hoje. E hoje nós temos aí essa grande fronteira que ainda tem pouca população e, infelizmente, as decisões no Brasil, o planejamento estratégico do Brasil é tomado nesse eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. É preciso, antes de mais nada, conhecer, como eu conheço Ariquemes, conheço Vilhena, conheço, enfim, e evidentemente isso não basta. Conheço o problema lá do contrabando que havia, né, espero que tenha acabado, de diamantes lá com os cinta-largas, e isso é o que nós precisamos fazer com que o povo amazônida participe centralmente desse projeto nacional de desenvolvimento. E aí pulam algumas evidências. A questão da infraestrutura, por exemplo. Manaus não tem ligação com o continente brasileiro, com o território nacional brasileiro, porque a BR que existia não se deu a ela manutenção, e hoje Manaus tem conexão rodoviária apenas com a Venezuela, com Caracas, e não tem para o Brasil. A BR-163 arrasta e não resolve, que liga Cuiabá a Santarém, abrindo uma fronteira extraordinária de competitividade para a nossa agricultura e para atividades sustentáveis, a partir de um zoneamento econômico e ecológico. E essas coisas todas têm a ver, por exemplo, o Pará se queixa com toda razão que tem lá grandes hidroelétricas e não tem direito ao linhão, por exemplo, de Tucuruí, que já serve ao Nordeste há dezenas de anos e não serve ao Pará. Até muito pouco tempo, Manaus é movimentada por termoelétrica a petróleo, cujo óleo diesel vai de São Paulo. Quer dizer, isso não tem muito cabimento. É evidente que o Urucu, lá no interior do Amazonas, o gasoduto Urucuari-Manaus foi feito e isso já atenuou. Mas não faz nenhum sentido que o Brasil não compreenda de uma vez por todas a necessidade de uma infraestrutura e de um projeto nacional que tenha esse aspecto regional com grande centralidade. Ciro, Maria Helena, do Rio de Janeiro. Como resolver o problema da violência no Brasil? Olha, Maria Helena, se em alguns assuntos eu estou muito seguro, nesse assunto eu quero confessar a você que eu estou precisando ouvir mais do que falar. E eu lhe explico por quê. E, aliás, já estou fazendo isso. Alguns experts, algumas pessoas muito capazes, muito competentes, aí no Rio de Janeiro, inclusive, estão se dispondo a se reunir comigo. Eu reuni recentemente, eu vou preservá-los por respeito a eles, porque não tem nenhum compromisso eleitoral, partidário, e sendo pessoas extremamente preparadas, sabedoras do que é que acontece na violência do Brasil e a partir do Rio de Janeiro, de experiências práticas, eles estão se dispondo generosamente a me ajudar a pensar e a montar uma nova política nacional para a questão da segurança pública. Algumas coisas saltam aos olhos. Por exemplo, há no Brasil uma ilusão compreensível, porque cada um de nós já sofreu algum tipo de constrangimento, nós andamos com medo, mas há no Brasil, simplificações muito grosseiras, e isso é o pior caminho que a gente deve tomar. Esse é um assunto que exige maturidade, serenidade, reflexão, examinar a experiência internacional e não partir para achar que tem solução fácil, porque isto é a ciência da mentira e da decepção no dia seguinte. Mas repare bem, o Brasil nos últimos 12 meses, eu soube nessas reuniões, teve 60 mil homicídios. Só 8% foram investigados. Ou seja, não é a intensidade da pena. Por exemplo, muita gente, talvez hoje a maioria do povo brasileiro, defende a pena de morte. Mas não é a questão da intensidade da pena que resolve, é a certeza dela. Ou seja, hoje, se você tem 60 mil homicídios, isso é uma selvageria de jovens, pobres, negros, caboclos, nos bairros das cidades do Brasil afora, e só 8 são investigados, o que você tem aqui é impunidade. Vamos supor que houvesse 10 anos certo de cadeia, ou 15 anos certo, ou 20 anos certo, ou 30 anos certo de cadeia para cada um desses homicidas. Evidentemente, o efeito pedagógico da pena teria, vamos dizer, presença na realidade brasileira.
Vamos convir, a polícia não acha que seja propriamente grave. E aí isso é o seguinte, 1/3 também assuntos dessas reuniões. 1/3 das pessoas que estão na cadeia hoje no Brasil são jovens que foram presos com pequenas quantidades de droga, que já estão descriminalizados em muitos lugares do mundo, e que são 1/3. Chegam nas prisões, eles têm que se proteger. E para se proteger, eles são obrigados a se filiar a uma corrente, a uma facção dessas que tomaram conta dos presídios brasileiros a partir de São Paulo. Em São Paulo se organizaram essas facções e hoje elas estão nas cadeias do Rio de Janeiro. E aí você tem um problema, é que o sistema convencional já funcionou. Ou seja, a polícia já prendeu, o promotor já fez a denúncia, o juiz já condenou e o sistema penitenciário já está com o camarada preso. E ele está lá de dentro comandando, por exemplo, essa guerra de facção que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, na Rocinha. E fica esses salafrários da politicagem demagógica do Brasil, sabendo que vocês, que o nosso povo, que nós estamos com medo, fazendo essas pantomimas de espetáculo, de exército, como se isso fosse capaz de resolver alguma coisa. Então, eu estou tateando. E por que eu estou lhe dizendo isso? De onde eu venho, a minha experiência, e eu tenho uma turma que está trabalhando, é o Ceará. No Ceará, toda a agenda convencional foi feita. Se ampliaram muito fortemente os efetivos das duas polícias, civil e militar. Se fez uma academia de polícia para capacitação, treinamento altamente sofisticado. Se compraram todos os aparatos tecnológicos que existem na conta do melhor que existir no mundo, a partir de armamento, colete, mas também estruturas de informática que fazem investigação, que fazem localização, rastreamento, reconhecimento facial, tudo. Salários foram melhorados de forma expressiva, enquanto São Paulo está há 4 anos sem atualizar o salário da polícia. No Ceará, os salários aumentaram em termos reais nos últimos 12 anos, sistematicamente. Pois bem, se algumas coisas funcionaram, por exemplo, sequestros caíram bastante, assalto a banco caíram bastante, roubo de carga lá é bem menor do que por aí afora, mas homicídios nos bairros pobres de Fortaleza, de Sobral, de Juazeiro, das cidades médias e grandes, é uma praga, só faz crescer. E os assaltos, que assustam as pessoas e praticamente todo mundo hoje tem medo no Ceará. De maneira que eu preciso que você e quem pensa nesse assunto me dê um pouquinho mais de tempo para terminar essa reflexão, essas audiências, essas consultas que eu estou fazendo com os grandes especialistas brasileiros. E aí eu vou fazer uma proposta, mas vou botar a mão nesse assunto. Ciro, o Edmilson de Suzano, ele faz uma pergunta até interessante. Hoje, nosso grande líder, Darcy Ribeiro, estaria comemorando 71 anos. Seu aniversário aí. E ele faz uma pergunta aqui: como levar as escolas em tempo integral para todo o nosso Brasil? De novo, quando eu falo assim essas coisas do Ceará, eu vou explicar para todo mundo que está nos ouvindo. É que o discurso político está tão desmoralizado no Brasil que eu tenho humildade de saber disso, tentar, antes de falar as coisas que eu penso, dar exemplo. Porque eu não caí de paraquedas hoje, Eu já governei o Ceará e, mais do que tudo, não são coisas minhas. Eu ajudei a preparar uma nova geração, são jovens muito bem formados moralmente, muito bem formados politicamente e que estão batendo um bolão no Ceará. Só para você ter uma ideia, na educação, que é o que mais é caro para nós, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil, pelo indicador do Ministério da Educação, o IDEB, estão no Ceará. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil, 77 das 100 melhores escolas estão no Ceará. E no nível médio, nós apostamos nisso. Todas as escolas de nível médio do Ceará serão, assim que tivermos condição, tempo integral e profissionalizante. Hoje já temos 1 de cada 4, mas é porque isso começou com o Cid Gomes, há 10, 12 anos atrás, e continua com o atual governador Camilo Santana, com o prefeito Roberto Cláudio, e há muitas iniciativas na mesma direção em várias prefeituras do interior. Mas nas escolas do estado, já 1 de cada 4 são escolas modelo, Tem inclusive uma coisa que é de rir, porque como não dá para fazer tudo do dia para a noite, nós demos prioridade aos filhos do pobre. Então a ideia é de que só entra nessas escolas técnicas de nível médio profissionalizante, tempo integral, os egressos da escola pública, que é um critério tal. O Ministério Público do Ceará criou um caso lá e acabamos tendo que fazer um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, abrindo uma cota, que eu brinco, para filhos de rico. Nem é para filho de rico, é para egressos da escola privada. Isso só revela a qualidade e, mais do que tudo, um dos estados mais pobres do Brasil está fazendo. Por que a gente não pode fazer num país que é muito mais rico do que o Ceará? O Marlons, lá de Muriaé, Minas Gerais,
Como resolver os impostos sobre os pequenos empresários, Ciro? Deixa eu fazer uma homenagem aqui a um grande brasileiro que viveu parte importante da sua vida em Muriaé, que é o ex-vice-presidente da República, José Alencar. Esse é um brasileiro extraordinário para um país que hoje assiste um vice-presidente golpista, traidor e enrolado em corrupção há tanto tempo, não é? Por imprudência do Lula, que aproveitou a sua popularidade e botou esse Michel Temer na linha de sucessão. Eu não posso deixar de, falando com alguém de Muriaé, deixar de lembrar esse grande brasileiro José Alencar, que começou pobre, filho de uma pessoa que tinha um armazém, que comprava estiva, coisas pequenas, e começou desde sempre. E eu tive o privilégio de conviver com este homem, com esse mineiro, com esse brasileiro, e é uma homenagem que eu faço a toda a gente querida de Muriaé e de Minas Gerais, lembrando a falta que faz um homem da estatura moral e do patriotismo do Zé Alencar. Pois bem, o Brasil tem um sistema tributário que é talvez um dos piores do mundo. Ele cobra muito mais de quem pode pagar menos e cobra muito menos de quem pode pagar mais. E isto não resolveu a equação do financiamento do Estado. Está aí hoje, os últimos 12 meses, o buraco que essa turma do Temer produziu nas contas brasileiras é o pior da história. São 179 bilhões de reais o buraco entre o que o Brasil arrecada e o que o Brasil gastou, apesar, não é, de estar cortando dinheiro dos Institutos Federais de Educação, de cortar dinheiro do Exército, de cortar dinheiro do patrulhamento das fronteiras, de cortar dinheiro da ciência e tecnologia. Fui visitar o Projeto Sírio lá com o extraordinário brasileiro, o professor Rogério César Cerqueira Leite, e é uma coisa impressionante o que eles estão fazendo ali com 90 milhões, que é pouco mais do que aquela montanha de dinheiro roubada que o povo brasileiro teve que assistir em malas, né, no apartamento de luxo em Salvador, a Polícia Federal atribuindo a propriedade disso ao Gedel Vieira Lima, um dos parceiros da quadrilha do senhor Michel Temer. Pois bem, é preciso reformar o sistema fiscal brasileiro, e eu falei porque não dá para fazer só o sistema tributário. Hoje você tem que mexer com 3 grandes assuntos, embora seja meio chato, eu vou tentar fazer o máximo para ajudar o nosso povo a entender, porque é aqui que a andorinha dorme. Nós temos que ver essa questão da dívida e dos juros, que é a questão que chamam patrimonial, temos que ver a questão tributária e temos que ver a questão previdenciária, não na direção do que eles estão fazendo. Mas tudo aqui tem que ser feito um casado com o outro, de maneira a cobrar mais de quem pode pagar mais e cobrar menos de quem pode pagar menos. E hoje o Brasil, quem está salvando a lavoura, já com muita dificuldade, estão fechando aí que nem moscas, quando a gente bota um aerosol desses aí, a pequena empresa, porque no governo Lula, 40 milhões de brasileiros vieram para o mercado consumidor. E isso gerou um novo empreendedor que basicamente não é um tipo de patrão, provavelmente até é o seu caso. Ele é um empreendedor pequeno, que vai trabalhar às 6 horas da manhã junto com 2 ou 3 amigos, portanto ele é patrão, mas é colega ao mesmo tempo, abrem junto a porta do negócio e estavam acreditando que esse negócio ia prosperar. E de repente, né, a partir da frustração que aconteceu com o governo da Dilma, todos esses negócios estão sendo estressados. Só para vocês terem uma ideia, 20 oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro estão presos por achaque na questão da liberação de alvarás para micro e pequeno empresário. Portanto, o que nós precisamos fazer é uma limpeza na burocracia e chegar perto desse mundo empreendedor para fazer a eles aquilo que nós precisamos que eles façam. Crédito, acesso a mercado, capacitação, né, treinamento e uma associação de pequenos para que eles possam acessar até o comércio exterior num conceito que eu chamo de concorrência cooperativa. Tudo haverá tempo para a gente explicar, mas enfim, esta é a grande saída para a questão do emprego no nosso país. Ciro, Juan, de Joinville, Santa Catarina, ele pergunta: o Brasil nega o histórico racial, o passado escravocrata, quais as suas ideias para esta área? Eu estou indo para Santa Catarina amanhã, né? Vou ao interior, vou acho que Blumenau, Criciúma amanhã, e vou a Bombinhas no sábado, de maneira que eu mando um abraço para Joinville, onde eu estive uns 20 dias atrás ou 15 dias atrás. Veja, o Brasil no Ocidente é o país que mais tarde aboliu esta chaga da vida humana, da humanidade, que é a escravidão. Você imagina o que é? Eu fui lá no Benin e não consegui segurar o choro, né? Você imagina, chega ali um bocado de capitão do mato, entra, captura moças, rapazes, bota um grilhão e naquela época joga dentro de um navio e o camarada vê
a sua praia sumir da sua vista, sem saber o que é que vai acontecer, para onde é que ele está indo, e nunca mais ter direito de rever sua família, seus filhos, seus pais, seus avós. Isso é uma coisa que a gente devia lembrar todo dia, quando a gente não dá o devido valor ao ser humano, seja ele de que cor for, até porque hoje é científico, não existe raça. O que existe são tipos de seres humanos que, por uma razão ou outra, tem um pigmento da pele diferente, tem o olho puxado ou não puxado, é mais pardo, é mais branco, é mais amarelo, é mais negro. E, evidentemente, essa identidade racial é a primeira grande questão para que a gente possa ter interlocução. Eu acho que o Brasil está andando numa direção correta. Eu pretendo, embora haja muita gente querendo desfazer, mas a direção correta é essa. É você agudizar a consciência negra, ajudar as populações, não só a consciência negra, mas os caboclos do Nordeste, a população indígena também está sendo vítima de muito genocídio. Enfim, há um conjunto de preconceitos e nós temos que dar força identitária, ou seja, ajudar a que essas pessoas tenham a consciência da sua identidade e saibam que só pelo mérito elas vão buscar, de fato, a igualdade. Ao poder cabe criar ambiente para reprimir o preconceito, e isto, acreditem, eu farei com muita severidade, mas ao mesmo tempo políticas afirmativas que abram a oportunidade de indenizar essa chaga humana que foi a exploração dos nossos irmãos e irmãs negros pela escravidão tão renitente no nosso país. O Matheus, de Paraty, no Rio de Janeiro, quais políticas para os jovens podem ser realizadas? Nós precisamos olhar que a questão da desigualdade e da miséria no Brasil, como eu falei agora no programa, devem ser o objetivo central de um projeto nacional de desenvolvimento que nós estamos montando, ouvindo as inteligências, ouvindo as experiências, ouvindo os saberes do povo brasileiro. E os saberes do povo brasileiro, não só dos mestres das universidades, porque o nosso povo tem muita sabedoria e eu cresci a vida inteira, os maiores acertos da minha vida, política que já vai longa, são dados em função da consulta que eu sempre gostei de fazer à inteligência popular da gente mais simples do Brasil. Pois bem, muita coisa a que se fazer, porém me parece mais comovente de tudo você transformar a escola num lugar atraente, num lugar prazeroso e num lugar que prepare o jovem para alguns grandes e graves desafios. Primeiro, prepará-lo para ser empreendedor ou para o mundo do trabalho. Segundo, ajudá-lo a mudar, fazer uma revolução dentro da cabeça do nosso jovem, para que ele entenda que ser feliz não é buscável, não é achável no consumismo. Porque hoje ele está sendo bombardeado, compre, 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 tudo que parece bom, tudo que parece lindo, tudo que parece o símbolo de êxito, de sucesso, ele só vai agradar a namoradinha se ele tiver aqueles elementos simbólicos, e isto está matando o planeta Terra. Nós precisamos fazer 3 perguntas e temos que preparar o jovem para fazer essa revolução na humanidade e no Brasil. Ao invés de quanto custa, que é a única pergunta, nós temos que ajudar o nosso povo a fazer 3 perguntas. Quanto custa sempre será uma pergunta importante, porque a renda desigual, vis-à-vis a nosso justo desejo de crescer como consumidor, sempre nos trará esse conflito e é preciso perguntar quanto custa. Mas é preciso imediatamente a pergunta quanto custa fazer uma segunda pergunta. A quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? De maneira que nós todos temos que amanhã, quando a gente conseguir que o jovem brasileiro, que o jovem da humanidade faça essa revolução, nós vamos perceber que o nosso ato de consumo pode ser um pouco menos sofisticado, até um pouquinho mais caro, desde que ele gere emprego, que ele gere renda para uma pessoa da minha circunstância comunitária, da minha comunidade, da minha nação, da minha paróquia, da minha comunidade, enfim. E terceiro, é preciso que nós entendamos que o ato de consumo nosso, descuidado, ele está matando o planeta Terra. Portanto, a terceira pergunta é: o meu ato de consumo, seja do que for, é amistoso à natureza, na origem, no rejeito? Se nós conseguirmos ajudar nesta revolução cultural o jovem, para que ele faça essas 3 perguntas, nós estaremos também cumprindo a maior das tarefas ao lado de prepará-lo para o empreendedorismo e para o trabalho. E terceiro, a ideia de solidariedade. Não o egoísmo, sabe, a qual nós estamos sendo induzidos, que a rua virou um ambiente perigoso. Nós estamos todos sendo empurrados para a internet, para ficar atrás de um celular, atrás de um computador, virtualizando as relações e tal. Isso nós precisamos mudar também, porque nós precisamos nos tocar, nos abraçar, e os jovens especialmente precisam ocupar de novo as ruas do mundo e do Brasil também. O Felipe Pinheiro, de Jundiaí,
aqui do lado. Quais políticas para a população LGBT, já que sofrem muita violência no Brasil? Esse é um outro quadro de discriminação grave, porque se você olhar, por exemplo, os indicadores de violência, eles têm um corte na questão identitária LGBT também muito grave. Não por acaso nós temos no PDT, somos um dos raros partidos do Brasil que tem um movimento formal pela diversidade, é presidido pela nossa companheira Amanda, e ela tem me ajudado, tem me preparado documentos para que eu avance em políticas mais modernas em relação à afirmação, ao que nós podemos fazer em relação a isso. O que todos podem contar é que o meu preparo é um preparo para ser um governante que promova a tolerância, que promova uma cultura de paz, que promova o respeito às diferenças, e isso tem que ser traduzido em coisas práticas, concretas, que logo mais também estarão explicitados pela colaboração que eu pedi aos companheiros e companheiras do movimento PDT Diversidade. Bom, o Raoni Godinho, lá de Belém do Pará, como resolver esse problema da logística que prioriza rodovias e não ferrovias e transporte naval? Quando o Brasil adotou o modelo de indústria automobilística por influência norte-americana ali pelos anos 50, nós cometemos já um dos grandes erros estratégicos do Brasil. Com o passar do tempo, isto foi se agravando, porque hoje, naturalmente, qualquer observador vai perceber o seguinte, que os centros estratégicos de produção do Brasil, nas nossas riquezas, seja na mineração, seja no agronegócio, que são a principal carga, estão lançados fundos no interior do país. De maneira que, evidentemente, a melhor logística é trazer essas riquezas para onde estão as populações majoritariamente. Só para você ter uma ideia da hiperurbanização descuidada do Brasil, eu vi um dado outro dia que eu estou checando, mas 80% da população brasileira vive em menos de 1% do território nacional. A gente sabe, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte não, porque está um pouquinho mais longe e tal, mas nós vivemos na praia. Portanto, o grande modelo de logística moderna para o Brasil é um modelo ferroviário que traga essas grandes cargas volumosas do interior para o litoral, para os portos, e uma cabotagem, não é, que faça a comunicação entre as grandes populações que estão mais lindeiras ao litoral. Evidentemente que nós temos que entender por que não foi assim que se fizeram as coisas no Brasil. É que o custo de implantação de uma estrada é bem mais barato do que o custo de implantação de uma ferrovia. E no Brasil, o curto prazo, a falta de planejamento, acabam sempre ganhando a parada. Evidentemente que uma ferrovia que é mais cara de implantar, o custo é muito mais barato do frete e o custo de manutenção muito mais barato. Portanto, ela no tempo é muito mais barata também do que a rodovia. Eu estou um pouco mais profundo nesse assunto porque até o golpe de Estado eu tinha resolvido já sair da política, tinha uma turma nova tomando conta lá do Ceará, e eu não quero fazer, nunca quis fazer da política meio de vida. Então eu tinha saído, aceitei um convite para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, e lá eu fui presidente de uma companhia, que é a FTL, ferroviária, e estava implantando a Transnordestina, que o desgoverno Temer também paralisou. Mas é claramente uma pergunta inteligente e o Brasil precisa estressar, reforçar a ideia de fazer uma marinha mercante de cabotagem e executar os projetos de infraestrutura ferroviária do país. A Josevita Pontes, de Maceió, Alagoas. Terra linda. Vai tributar o capital financeiro, Ciro? Sem dúvida. Sem dúvida. Repare bem, só dois países do mundo, o Brasil e a Letônia, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Os bancos no Brasil, produzido essa distorção pelo governo, pelo Banco Central, que está completamente entregue aos banqueiros, os lucros, a economia inteira está quebrando, as empresas estão falindo, fechando, prejuízo há 2 anos, a economia em decadência e o lucro dos bancos lá na estratosfera. E não pagam imposto nenhum. Evidentemente que quando eu falo isso, eu estou sendo o cabra marcado para morrer. Por isso, todo mundo que tem simpatia, que quer me ajudar, ou pelo menos que ainda está avaliando e tal, saiba que eu vou sofrer o pão que o diabo amassou. Saiba que eu sou sério, tenho 38 anos de vida pública, já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, já fui deputado federal, já fui deputado estadual 2 vezes, enfim. E nunca respondi por nenhum mal feito com o dinheiro do povo brasileiro, o que nada mais é do que a minha obrigação tenho repetido. Mas isso me permite ter autoridade moral. Então, comigo é o seguinte, vão atrás de
cabelo em ovo, uma palavra mal posta, porque eu falo 4, 5 horas por dia tentando ajudar o povo brasileiro a entender o assunto, a formular um projeto nacional para enfrentar o drama do emprego, do salário, da violência, da saúde, mas eles vão partir para cima de mim com gosto de gás. Mas eu não tenho medo não, está comigo o povo brasileiro e eu tenho fé que eu vou ajudar o nosso povo a encontrar o seu caminho. O Vivaldo de Cuitegi, da Paraíba. Como resolver o problema da saúde no Brasil? A gente sabe que é um grande problema aí. Nas emergências do nosso povo, saúde vem ali junto com emprego e violência e corrupção como as 4 grandes percepções. Nesses 4 problemas, o conceito mais sólido que nós já temos é o da saúde. Conceito, quer dizer, nós não precisamos inovar na questão de o que fazer. Por exemplo, segurança. Parece que depois que você prende, a polícia prende, o Ministério Público denuncia, o juiz condena, o sistema penitenciário recolhe e o camarada ainda está delinquindo de dentro do presídio de forma muito grave, isso está exigindo outro conceito, um outro olhar, uma outra... Aí droga, país que reprime pesadamente não resolve, país que legalizou não resolve. Portanto, também não há experiência internacional e é um debate passional que entra questões morais muito respeitáveis, questões religiosas muito respeitáveis. Enfim, isto exige um grande debate que eu quero promover. Mas na saúde, o debate está feito e o Brasil parece ser dos poucos países do mundo que montou um generoso sistema único de saúde, que nós chamamos de SUS, e que basicamente ele tem algumas garantias. Não são cumpridas, mas é muito importante que essas garantias não tenham retrocesso. Por exemplo, todo brasileiro tem direito à saúde em qualquer nível de complexidade, sem qualquer tipo de condicionalidade. Aí o sistema não cumpre, mas qualquer do povo pode, por exemplo, pedir uma liminar, procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público e pedir uma liminar para que o Estado obedeça essa regra da Constituição. Aqui nós temos o conceito. O conceito básico é o seguinte, e isso aqui não está bem explicado para o povo, porque também tem muita distorção. A mais grave distorção é que desde 2003, desde o primeiro ano do governo Lula, não se corrige o valor da tabela de procedimentos do SUS. De maneira que toda a rede conveniada, Santas Casas, hospitais filantrópicos, etc, 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 praticamente estão fechando o acesso ou fechando pura e simplesmente. E mesmo o setor público que expande os leitos, como aconteceu conosco no Ceará, você praticamente enxuga gelo. No Ceará nós aumentamos em 10 mil leitos no período do CID para cá, e 10 mil leitos foram fechados no mesmo período dessa rede conveniada ou saíram do SUS. De maneira que, evidentemente, uma das grandes questões é o financiamento. Mas o financiamento só não resolve. Você tem um problema de gestão muito grave, porque tem uma certa confusão. Por exemplo, a atenção básica é a responsabilidade dos municípios. Porém, a atenção básica morre porque o médico atende, faz a consulta e falta médico no interior do Brasil e houve mais médicos e toda aquela confusão em que nós precisamos resolver a questão de formação. Mas a atenção básica é tarefa do município. Mas quando o médico faz a consulta, ele pede um exame e prescreve um remédio. E aí você já tem problema. Então, o Ceará montou redes de policlínicas no interior e agora começamos a fazer na capital. Portanto, agora o médico faz a consulta e já entra no computador e marca o dia e a hora sem fila para o cidadão ir por uma policlínica. E essa policlínica foi montada em consórcios, em que o Estado paga metade e os municípios que usam aquela policlínica naquela região pagam a outra metade. E eles têm um consórcio que eles administram autonomamente e o Estado só supervisiona. Isso não é verdade no Brasil. É preciso, então, resolver o gargalo das policlínicas, do exame especializado e a questão da oferta do remédio, porque não é fácil. Você tem 1 milhão de, não sei o número específico, mas você tem 300 títulos, 400 títulos de remédio e você, enfim, até uma farmácia privada, você vai na farmácia, falta um remédio. Né? Isso tem faltado e é preciso montar aí uma coisa. E há um problema grave, que é um dreno de dinheiro violento, que a justiça, aí sim, fazendo bobagem ou sendo vulnerável à corrupção e ao lobby, está mandando o Estado brasileiro pagar por remédios experimentais não homologados na Anvisa, e você está gastando uma fortuna com esses remédios não experimentais e não está fazendo a atenção dos remédios básicos da população
Isso precisa ser corrigido, né? Depois você tem a questão da atenção hospitalar. Aí você divide em duas coisas. A emergência, que é o que o povo tem mais medo, e evidentemente você tem que montar um esquema de regulação, olhar a questão de leitos de emergência. Nós no Ceará estamos fazendo isso, há um JF novo, de novo só estou falando do Ceará, porque não acho que tenha moral nenhuma alguém que fala as coisas e não tendo tido a oportunidade, não tratou de procurar fazer por si e pela sua turma, porque não sou eu, né, que nessa altura estou fazendo. Mas enfim, aí você começa a ter alguns problemas de novo de formação. Por exemplo, na emergência, você precisa criticamente do anestesista. O que aconteceu no Brasil? Hoje nós estamos formando menos anestesistas do que 10 anos atrás, porque a formação, a residência médica foi terceirizada para as associações de médicos e algumas dessas associações começaram a fechar a expansão da residência e isso virou um problema. E é preciso que a gente entre em diálogo com as corporações médicas, essas especializações, para que haja um planejamento de maneira que você possa expandir os leitos de UTI, por exemplo, que hoje você não consegue fazer porque não tem um profissional devido. E fazer a formação ser uma responsabilidade pública. Isso não pode ser terceirizado, por mais nobre que seja a federação, embora eles também tenham o direito de supervisionar a qualidade, etc, etc. E, evidentemente, quanto mais para cima vai chegando, menos grave é a questão. Você tem um INCA, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o Instituto Nacional do Câncer, é um hospital terciário de altíssima linhagem tecnológica, com pessoal absolutamente sofisticado. O Dr. Marcos Moraes, um grande abraço, né? Tratou da minha ex-mulher, e é um verdadeiro anjo, como representante de todos os anjos que fazem isso. Como tem o INCO aqui em São Paulo, enfim, então você já tem no serviço público a excelência. O que é preciso agora é o conceito do SUS passar por uma grande avaliação e por um conjunto de correções de rumo na direção desses detalhes que eu mais ou menos falei aqui. Já fui secretário de saúde, eu nunca me lembro, mas já fui secretário de saúde do Ceará também. Do Ceará? O Beto Farina de Estrela, do Rio Grande do Sul. O senhor vai fechar a Rede Globo? Não vou. Sábado vou estar no Rio Grande do Sul, sábado vou estar em Porto Alegre, vou a inauguração de um busto, de um memorial do Luiz Carlos Prestes, um grande gaúcho, foi tenente em 22, um dos precursores da Revolução de 30, feito pelo Getúlio, e morreu no PDT. Morreu como presidente de honra do PDT, de maneira que, convidado pelo companheiro Vieira da Cunha, estou tendo o prazer de voltar ao Rio Grande do Sul, onde estive agora, semana passada. Estive em Gramado fazendo uma palestra, estive em Farroupilha e estive também em Caxias do Sul. Adorei, inclusive, fiquei quase até meia-noite discutindo com a rapaziada lá em Caxias do Sul. Então vou a Porto Alegre. Veja, a Globo é muito perniciosa no seu noticiário e a gente precisa achar uma fórmula de enfrentar isso. Porém, a Globo tem uma importância muito, muito grande para o Brasil nos seus outros fazeres. Veja, a produção cultural da Globo é um elemento muito importante para afirmar a identidade nacional brasileira. E a gente, quando vai ficando mais velho, tem que ter essa capacidade de olhar as coisas, sabe, com um olho mais respeitoso da coisa. Então, o jornalismo da Globo é deplorável, sem dúvida nenhuma, deplorável. Porém, a Globo, como empresa de cultura, uma empresa de identidade nacional, é muito boa para o Brasil. Então, nós temos que achar um jeito aí de fazer esse jornalismo ser contraditado de uma forma democrática, sem qualquer tipo de violência. Boa. O Diogo Sodré, lá de Brasília, né? Brasília está pegando fogo, né? Grandes latifundiários devem 30 bilhões em impostos e quase sempre são anistiados. Como resolver isso? Qual a sua proposta para a questão da terra, Ciro? Veja, essa é uma agenda do século XIX que nós não podemos mais adiar. E o Brasil é um dos poucos e raros países do mundo que ainda tem um estoque de terras desocupadas, evidentemente que com deslocamento de população, porque você tem uma grande queixa por terra no Rio Grande do Sul, acabamos de falar, uma grande queixa por terra no Rio Grande do Sul, né, o Stedler lá do Rio Grande do Sul, tem ali um movimento do sem terra muito pesado, mas o Rio Grande do Sul tem essa terra mais ou menos ocupada já. Não que não haja ineficiências, especialmente na metade sul do Rio Grande do Sul, há muita ineficiência, porque a pecuária extensiva é uma tradição ali, o próprio gaúcho, né, a palavra gaúcho é esse homem do Pampa, né, que passa a noite pastoreando o gado e que faz a costela de chão, toma o chimarrão e tal.
E é boa quando a gente cospe e tira o couro do cachorro, né? Então eu tenho uma admiração especial por esse pedaço do Brasil, que é o Rio Grande. E vou ser o cara que no futuro será reconhecido como o cara que libertou o Rio Grande do Sul desse colapso que transformou o Palácio de Piratini numa usina de destruição de lideranças, assim como o Palácio da Liberdade em Minas Gerais. Enfim, depois eu volto a conversar sobre esse assunto, o novo desenho do Pacto Federativo Brasileiro que está praticamente dilacerado. Então, repare, nós temos que fazer a reforma agrária, só que a reforma agrária agora não pode ser mais imaginada ao modo como se pensaram os lutadores por isso na década de 50. Por quê? Porque hoje a economia, aquelas 3 perguntas que eu falei na questão anterior, a economia rural, ela precisa de escala, ela precisa de adensamento tecnológico, ela precisa de canais de comercialização globais. E o pequeno, por regra, não tem isso. Portanto, é preciso introduzir na questão do acesso à terra outras fórmulas de organização da produção. E aí a compra governamental, a agroindústria para dar perenidade aos produtos perecíveis, né, da agricultura familiar, isso tem que ser introduzido junto com a reforma agrária, assim como o adensamento tecnológico e esses conceitos de concorrência cooperativa em que vários pequenos se reúnem para ganhar quantidade para poder acessar, por exemplo, o mercado global. E aí isso não acontecerá se o governo não ajudar, e é toda uma política agrícola que eu tenho na minha cabeça, de maneira que o agronegócio faz a tarefa de financiar as contas em dólar do país, mas o adensamento de emprego e a qualidade da alimentação do povo brasileiro e do mundo que comprar nosso produto, isso é basicamente uma tarefa que o pequeno deve ser estimulado a fazer. E aí você tem que mexer na estrutura do imposto rural. Por exemplo, não faz nenhum sentido numa sociedade moderna como a nossa que você, contíguo aos grandes adensamentos urbanos, esteja produzindo extensivamente, seja o que for, mas muito menos gado. Isso não vai se fazer violentando ninguém, mas tem que conversar. Essas terras perto das cidades, elas têm que ser terras para um uso mais nobre. E aí é a olericultura, é a verdura, é o alface, é o tomate, enfim, é o quiabo, enfim, cenoura, a beterraba, que você tem e vai poder trazer para a merenda escolar, vai poder trazer para centros de distribuição que o Estado ajude o pequeno, associadamente aos outros pequenos, a fazer. E o gado, que é um privilégio do Brasil, vai para as extensões mais distantes, né, dos centros urbanos. Isso tudo se faz conversando, dialogando e com ferramentas de intervenção, tipo a tributação da terra, por exemplo. A Gabriela Salerno, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ô, terra linda. Quais as propostas para as mulheres, Ciro? A melhor proposta para a mulher é empoderá-las. Né? Eu vivo sofrendo aí com percevejos da política, né? Mas assim, eu fui prefeito de Fortaleza e parte substantiva do meu governo eram mulheres. Eu fui governador do Ceará, parte substantiva do meu governo eram mulheres. Então não adianta nada você fazer esse discurseira de apoio à mulher sem repartir o poder com elas. Por exemplo, nós, a Miguelina, nesse programa agora, que é a nossa companheira extraordinária de valor muito grande, com todas as companheiras do Brasil inteiro, a nossa vice-governadora da Paraíba, por exemplo, nós conquistamos para as mulheres 30% das vagas na lista para deputado. E só se elege 5%. Então isso é uma questão cultural que a gente tem que ajudar, né? Tem que criar essas ferramentas, mas basicamente é a mulher que tem que crescer politicamente e nós temos que apoiar esse movimento. Já é uma tendência moderna, as organizações modernas, os países mais modernos. Hoje talvez a chefe de Estado mais qualificada da Europa é a Angela Merkel, a chanceler alemã, e acabou de ganhar a eleição de novo, enfim, e ela é ela é a chefe de Estado mais qualificada, dá surra nos homens lá na Europa, enfim. E é isso que vai resolver o problema, né? Você tem que ter políticas afirmativas, tem que ter... Mas hoje, por exemplo, as carreiras jurídicas, que tem uma influência muito grande na política, já são majoritariamente ocupadas por mulheres. Né? As faculdades de direito já são majoritariamente mulheres. E isso é uma tendência boa para o país. Né? O meu governo será feminista. Bom, muito bom. O Baltazar de Teixeira de Freitas, lá na Bahia. Como revogar as medidas e reformas feitas por este governo? Domingo, né? Domingo? Eu vou para Salvador. Terça-feira que vem eu vou para Salvador e vou à Feira de Santana também para ver a terrinha. Né? Todo brasileiro tem que voltar sempre à Bahia, né? Por onde se fundou o nosso país.
Veja, não é tão grave o que nós temos que fazer do ponto de vista institucional. Nós não podemos deixar passar a reforma da Previdência. Por quê? Porque essa tem status constitucional. E tendo status constitucional, nós teríamos que juntar 3/5 contra o baronato brasileiro. Será sempre difícil, mesmo num governo progressista, com grande apoio popular, como seria um governo se eu tiver o privilégio de um dia ser escolhido pelo povo brasileiro como seu servidor primeiro, como seu presidente. Porém, duas coisas vão ser revogadas pura e simplesmente. A reforma trabalhista, porque é infralegislação, e é uma legislação estúpida, basicamente. Só para você ter uma ideia, meu companheiro, o Senado Federal, que vive sob crítica de que talvez não fosse necessário, que é muito caro para o país, embora eu seja a favor da manutenção, mas o Senado Federal fez talvez a maior demonstração da sua inutilidade neste momento institucional, quando vota essa reforma trabalhista, votando um projeto de lei que foi mandado pelo Fernando Henrique lá atrás, ficou mofando nas gavetas da Câmara. Essa conjuntura de bandidos que tomou conta da maioria da Câmara, que todo dia dá uma bofetada no nosso rosto, do povo brasileiro, como deu ontem de novo, garantindo a impunidade do Michel Temer. Pois bem, tiraram esse projeto da gaveta, cheio de mofo, aprovaram com casca e tudo. Aí mandaram para o Senado. No Senado, o debate deu-se da seguinte forma: este projeto não presta. Esse projeto tem defeitos muito graves. Esse projeto tem alguma coisa que se aproveita, mas tem que mudar. E aí, para mudar, voltava para a Câmara. E veja, um assunto desta gravidade, a Câmara disse, não, aí nós não vamos aceitar mais. Aí o Senado, por sua maioria, fez uma carta ao presidente Michel Temer, ao golpista que tomou o poder no Brasil, dizendo que votava se ele se comprometesse com duas coisas. Primeiro, vetar as aberrações e, segundo, mandar uma medida provisória corrigindo determinadas distorções que este projeto estúpido tinha. O Michel Temer, que é um enganador, mandou a carta. A carta está registrada nos arquivos do Senado, dizendo que ia vetar, que se comprometia em vetar, entre outras coisas, a partir do dia 11 de novembro, um mau patrão vai poder botar uma mulher grávida para trabalhar em áreas insalubres. Só para vocês terem uma ideia da estupidez que virou essa selvageria que esses canalhas fizeram. Desculpa a palavra, mas não tem outra. Pois bem, aí assim o Senado votou. Votou contra a sua própria opinião, mas confiando na carta do presidente que ia vetar. No dia seguinte, esse Maia, que é presidente da Câmara, disse que não aceitava a volta. E aí o Michel Temer deu dito por não dito, mentiu de novo por conta da sociedade brasileira, e o Senado passa essa vexame, essa vergonha de ter votado uma aberração. Portanto, isso tem que ser revogado pura e simplesmente e convocado um debate, porque nós não devemos ter medo, né, das inovações do mercado de trabalho. Agora, jamais poderemos imaginar que uma reforma trabalhista introduza no mundo do trabalho insegurança jurídica, que é o que vai acontecer. Vocês vão ver milhões de ações vão ir para a Justiça do Trabalho a partir do dia 11 de novembro próximo, e muito menos insegurança econômica. Como é que a gente pode admitir, por exemplo, que um cidadão trabalhe e faça o mesmo serviço numa empresa, pela mesma jornada de trabalho, e o outro terceirizado faz o mesmo serviço na mesma jornada de trabalho e ganha metade do salário? Evidentemente que nós não podemos aceitar isso, porque é uma aberração que não existe em lugar nenhum do mundo. Só para dar dois exemplos. Ciro. Mais uma. Eles fizeram uma tabela aí com emenda à Constituição que impõe ao Brasil o congelamento das despesas em termos reais com educação, saúde, segurança, infraestrutura, eu ri para não chorar, pelos próximos 20 anos. Ou seja, o Brasil estará proibido por um governo que não foi eleito, golpista, corrupto, de investir em educação, em saúde, em segurança, que são os grandes dramas da sociedade brasileira, em infraestrutura, por exemplo, a ferrovia leste-oeste da Bahia, por exemplo, o Porto de Ilhéus, que são aspirações justas do povo baiano. Esqueça pelos próximos 20 anos, porque está proibido o Brasil de gastar. Evidentemente que isso vai ficar tão aberrante que nós também temos que revogar, mas isso vai dar trabalho. A Alice de Goiânia e o Fábio de Minas pergunta a Tícia: qual a melhor política para o salário mínimo? O salário mínimo no Brasil revelou-se já, em todos os momentos em que isso foi praticado, e são poucos, a melhor ferramenta de distribuição de renda no Brasil. Se nós agregarmos um sistema tributário mais progressivo na cúpula dos ricos, só para vocês saberem o que é que eu estou falando, neste momento em que a gente está conversando, 6 pessoas no Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas no Brasil,
tem uma fortuna igual aos 100 milhões, a renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Você entendeu bem? 6 pessoas, a soma da fortuna deles é igual à renda de 100 milhões dos brasileiros mais pobres. E essa gente aqui, por regra, não paga nada. Então você precisa fazer uma política de salário mínimo e fazer uma política para que isso seja possível de ser pago, mais progressista na questão tributária, que infelizmente o PT passou 14 anos no poder e não fez absolutamente nada nessa direção, embora tenha feito muita coisa em direção ao salário mínimo. Mas tudo isso deu para trás a partir da Dilma. Então repare, isto aqui é uma luta política muito grande, mas o salário mínimo brasileiro, nós precisamos ter margem para que ele cresça, guardando um olhar com os ganhos de produtividade da economia, ou seja, se você começar a crescer o salário sem a produtividade da economia melhorar, acaba vindo a inflação que come esse salário de volta ao poder de compra. Então é preciso fazer a pressão para o salário mínimo crescer e botar um olho na produtividade. Mas é preciso, para isso, tirar o salário mínimo de multiplicador de outras vantagens de grande. Não estou falando de aposentado, de qual isso não tem cabimento, mas de grandes, assim, 20 salário mínimo, 30 salário mínimo. Você não pode mais aceitar isso, porque na medida em que você tem um grande ganhando 30 salários mínimos, acerta o acordo, por exemplo, assim, o que acaba pagando é o salário mínimo. Porque o cara, para não dar 30 vezes um valor maior, então é preciso revogar tudo isso, os multiplicadores, e fazer o salário mínimo ganhar espaço para crescer. Werley, do Espírito Santo, quais as políticas para a cultura, Silvio? O Brasil é um dos países que mais precisa de investir em educação, ciência, tecnologia e cultura. Por quê? Para recuperar o grave problema da perda, do atraso que nós estamos vivenciando. Vou dar um exemplo prático. Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil, chamado PIB, Produto Interno Bruto, a gente tirava da indústria. Esse ano, nós vamos tirar 8% da riqueza brasileira só da indústria. Ou seja, nós voltamos ao que éramos em 1910. Ou seja, o Brasil está se desindustrializando e isso explica boa parte dos 13.400.000 brasileiros desempregados e os mais de 10 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, como eu já falei no programa, correndo aí do rapa, da repressão nas cidades e desorganizando as economias formais. E na educação já conversamos bastante, e a outra questão é da identidade cultural. E aqui não é só uma estética, um mecenato para estimular uma estética rebelde que faça, vamos dizer, a estimulação da nossa evolução como seres humanos, a complexidade do nosso raciocínio depende muito dos nossos artistas, das nossas artes, porque esse é o papel. Inclusive a gente não tem que ter medo de expressões artísticas de mau gosto, porque é natural que aconteça assim, né? Quando você liberta a criatividade do ser humano, aparece muita bobagem, aparece muita anarquia, aparece muita, se chama iconoclasta, né? O camarada que não respeita os símbolos. Evidentemente que tem certos limites, né, em que a gente não pode transgredir, mas a melhor política aqui é deixar livre a expressão e a gente regular na família, em casa, quais são as expressões artísticas que a gente quer ver ou que nossa família deve ver. Desligar a televisão, usar o controle remoto, não ir no museu que tem uma coisa de mau gosto, mas não pedir regramentos que no passado serviram para coisa muito ruim na humanidade. Pois bem, isto é um papel de política pública, mas eu atribuo à cultura coisas muito mais graves e sofisticadas. Por exemplo, vou repetir o que eu já falei nessa reflexão de hoje à noite. Hoje nós estamos induzidos, né, como humanidade, né, a imaginar que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente informada pela internet, pela televisão, por tudo quanto buraco a gente tem na cabeça, outdoor, compre, 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 é o bom, é o bonito, é o barato, e a gente acaba pensando equivocadamente que ser feliz é acessar esse padrão de consumo. Só que a gente não tem renda para isso. Porque cada vez que você atinge um certo patamar, você é bombardeado por outro patamar que você não tem acesso. Então, o camarada quer ter uma moto, depois quer ter um carro, depois quer ter um carro melhor, depois quer ter um avião, depois quer ter um jato, depois quer ter um iate. E isso é a ciência da frustração hoje da humanidade. E só o que muda isso é a cultura. É a cultura, a educação casada com a cultura é que vão ensinar de novo
à humanidade, antes que a Terra morra, antes que o planeta Terra morra, antes que esse padrão de consumo destrua nosso meio ambiente, comprometa o futuro dos nossos jovens, antes que a violência que se vinga dessa frustração de não poder acessar o consumo propagandeado, nós precisamos ensinar de novo a todo o conjunto da humanidade entre nós brasileiros. Isso é talvez um exemplo para o planeta, aquele que pode primeiro experimentar, de que ser feliz não é consumo. Ser feliz é ser solidário, é amar, é ser amado, é cometer a poesia, é deliciar-se com uma boa música, é deliciar-se com uma boa peça de teatro, é, enfim, apreciar as paisagens, é adorar o que merece ser adorado, qual seja a natureza e os nossos valores morais e humanos. Isso está na nossa mão fazer. E é uma tarefa da cultura e dos políticos que não tenham só minhoca na cabeça, mas vontade de fato ajudar a humanidade a se livrar desse momento de estupidez, de violência e de destruição da natureza. A Silvana de Campos, do Rio de Janeiro. Ciro, o que fazer com os estados que estão quebrados? Veja, você tem no Rio de Janeiro uma tipia, mas essa regra está posta para 23 estados do Brasil. Ou seja, no momento em que nós tivermos o próximo presidente da República, ali em 2019, 23 dos 27 estados, de 27 estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, estarão quebrados, como você falou, ou, como dizem os economistas, com a despesa maior do que a receita corrente líquida. Parte disso, importante, se deve à forma com que a União Federal trata os estados nos acordos de dívida. Por exemplo, o Rio de Janeiro, 13% de toda a receita do Rio de Janeiro, mesma coisa no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, todo mês voltam para a União Federal. E essa despesa, no Rio Grande do Sul, os números grossos são mais ou menos assim. O Rio Grande do Sul, quando o Antônio Brito foi engabelado pelo Fernando Henrique e assinou esse acordo, que tinha o propósito de destruir, de botar o Rio Grande do Sul de joelhos, para que o projeto de eternização no poder do Fernando Henrique pudesse passar, para que o Rio Grande do Sul não tivesse mais protagonismo nacional, que não tem desde então. Pois bem, o Brito assinou esse acordo de boa-fé, o Rio Grande do Sul estava devendo 7 bilhões de reais. De lá para cá, os governos do Rio Grande do Sul pagaram mais de 27 bilhões de reais para a União Federal e o Rio Grande do Sul está devendo mais de 40 bilhões de reais. Por quê? Porque a política de juros estúpida que o governo federal pratica, os estados não têm a menor influência sobre isso e é só juro sobre juro neste grande câncer que está comendo a estrutura da sociedade brasileira. É a mesma coisa do Rio de Janeiro, agravado por dois problemas. O Rio de Janeiro tem uma receita oriunda do petróleo, os royalties de petróleo, muito relevante. Mas o petróleo é uma commodity, ou seja, é uma mercadoria sujeita a oscilações muito graves de preço no mundo. E o que é que fizeram os políticos do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos? O Rio explodiu a receita de petróleo e essa é uma receita que não fica sempre do mesmo tamanho. Então eles pegaram e mandaram gasto por conta, né? Aumentaram salários, etc, etc, etc. E o petróleo que foi vendido a $110 o barril chegou a ser vendido a 30. De maneira que a dívida pública mais a frustração do preço do petróleo quebraram o Rio de Janeiro de uma forma absolutamente selvagem e injusta. Não é? Agora, o que é que estão fazendo? Esse Michel Temer e o partido dele que está governando o Rio, embora o Pezão seja vítima também desse conjunto de coisas, pelo menos na minha opinião, nesse momento. O que é que eles estão fazendo? Estão impondo um acordo ao Rio de Janeiro absolutamente selvagem e que vocês não deviam aceitar. Por exemplo, estão obrigando o governador do Rio, para fazer a rolagem da dívida, a assinar um acordo que proíbe o Rio de Janeiro de fazer concurso público por não sei quantos anos. Ou seja, todo dia morre polícia, todo dia se aposenta a polícia e eles vão querer agora que o Rio não faça concurso. Eu estive na UERJ com os companheiros da UERJ, a UERJ está fechada. A Universidade Estadual, numa hora em que o Brasil precisa dramaticamente expandir o acesso dos jovens brasileiros à universidade, o estado mais interessante do país, sob o ponto de vista cultural, enfim, que é a cara do Brasil no estrangeiro, fecha a universidade. Como é que se admite uma coisa dessa? Como também, não é, eles estão querendo, nesse tipo de acordo, que o Rio de Janeiro venda a sua companhia de água e esgoto. Repare, a Rocinha é de um lado, e São Conrado é do outro. A Rocinha, uma grande favela, né, uma
grande comunidade aqui de gente pobre, trabalhadora, por regra, vítima de todo tipo de molecagem, de violência, de jogo de cena de político, como essa recente de botar o exército lá. E do outro lado, São Conrado, talvez a comunidade mais rica do Rio. O que separa é uma rua. Essa comunidade aqui pode pagar a taxa de água e esgoto do jeito que for. Essa comunidade aqui não pode. Portanto, se é pública a SEDAI, ela faz subsídio cruzado, cobra mais de quem pode pagar mais e faz subsídio para quem não pode pagar tanto. Se privatizar, imediatamente a Rocinha vai ficar sem esgoto, com certeza, sem qualquer perspectiva de esgoto, que nem tem ainda, e pior, pode começar a ter descontinuidade do próprio abastecimento d'água. Portanto, é outra selvageria que essa turma do PSDB e PMDB quer fazer com o país. Atenção, Ceará, o baronato daí também está querendo se organizar para tomar o poder e vender a CAGES. Nós não vamos aceitar. Boa, Ciro. Para a gente encerrar esse bate-papo, essas várias questões que veio do Brasil todo aí para nós, né, nossos companheiros aí, a Janaína de Manaus, ela faz a última pergunta aqui: como negociar com esse Congresso, Ciro? Primeiro, por favor, gente brasileira, me dê outro Congresso. Vocês não vão me mandar para Brasília servir ao país como presidente, quem sabe um dia eu tenho essa honra, e me mandar de mão amarrada e pé amarrado elegendo deputado e senador picareta, que vão para lá para não deixar a gente trabalhar e fazer as coisas direito. E eu acho que o povo brasileiro está amadurecendo. Portanto, a primeira grande providência é ajudar o nosso povo a entender que não é importante só votar bem para prefeito, para governador, como acabamos de votar no nosso companheiro de partido, amazonino. Manda aqui meu cumprimento, meu abraço, e logo mais vou aí tomar um café com você. Não é só importante eleger bom prefeito, bom governador e bom presidente. É muito importante eleger bons vereadores, bons deputados estaduais, bons deputados federais e senadores. Na próxima eleição, nós vamos votar para renovar a Câmara toda. Ou seja, se você está zangado com a Câmara hoje, não vota mais nos caras. Se o cara traiu o seu voto, se traiu a sua confiança, se foi lá para votar, para proteger a corrupção do Michel Temer, se foi lá para fazer um golpe de Estado, se foi lá para subtrair direitos trabalhistas, obrigar uma mulher grávida a trabalhar em ambiente insalubre, toma nota dele e não vota mais, e ajuda a população a entender que esse camarada não merece o seu voto nem a representação popular, que é sagrada numa democracia. Isso vai acontecer muito pesadamente, mas isso, independente disso, eu tenho 4 providências para tomar. Primeiro, se tiver algum dia a chance de ser eleito, eu quero que a população vote em mim, pela minha experiência, pela minha ficha limpa, pelo meu projeto, pelas minhas ideias, mas especialmente pelas ideias que eu estou propondo. Por quê? Isso não é trivial. Se você vota em mim já sabendo que eu estou propondo essa coisa, aquela outra, isso dá muita força para um presidente negociar com o Congresso. Segundo, todos os presidentes brasileiros na redemocratização se elegeram por pequenos partidos vis-à-vis o tamanho da Câmara, vis-à-vis o tamanho do Senado. E todos eles tiveram não só maioria, mas unanimidade nos 6 primeiros meses a um ano. Todos. Portanto, é preciso propor na primeira hora as mudanças institucionais que o país precisa. Terceiro, eu já falei aqui, o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 23 estados quebrados, boa parte das prefeituras quebradas. E isso predispõe a um presidente experiente, que conheça os caminhos, que pode fazer um grande entendimento de uma reforma fiscal, tributária, previdenciária e patrimonial, com o apoio dos governadores, dando em troca para eles uma renegociação das suas dívidas e um saneamento dos seus passivos. Por exemplo, chama-se swap na linguagem do mercado, mas basicamente é muito simples. Pegar o Rio Grande do Sul, e se o Rio Grande do Sul apoiar essa mudança estrutural que eu quero propor, nós vamos dar ao Rio Grande do Sul uma capitalização do que vai vencer nos próximos 4 anos. Ou seja, se o Jairo Jorge, nosso companheiro, se elege governador, no dia seguinte, antes da posse, entre a eleição e a posse, eu reúno e nós vamos fazer plano. Aquilo que for vencer no Rio Grande do Sul pelos próximos 4 anos, nós vamos botar na contabilidade para vencer daqui 20, botar para vencer no fim. E esse dinheiro ficará comprometido para fazer o saneamento daquilo que está hoje, por exemplo, punindo professores. Um estado importante como o Rio Grande do Sul, o 2º polo industrial do país, ou 3º, nesse eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, picando salário de funcionário, picando salário de professor.
Isto tudo está na mão para o Brasil resolver se a gente realmente tiver um governo comprometido com a questão nacional, comprometido com a questão popular e não com o entreguismo e a vassalagem aos interesses estrangeiros que hoje praticamente mandam no país. Bom, aqui nós queremos agradecer, né, ao nosso companheiro Ayrton Amaral, do PDT aqui de São Paulo, ao nosso presidente nacional Carlos Lupe, né, por sempre estar nos apoiando aí, por estar engajado nessa campanha do Ciro. E aí, Ciro, eu peço para que tu mande um abraço aos nossos companheiros, a esse povo brasileiro, aos seus militantes da rede social, né, o time do Ciro, todos com Ciro, Cirão da Massa, a toda a nossa galera. Ciro Zoeiro, Cirão Carioca. Cirão Carioca, é verdade. Carlinhos, muito obrigado, meu companheiro. A juventude do PDT, que ele lidera aqui em São Paulo, tem sido uma turma que tem me ajudado, sabe, me protegido, me estimulado, me cobrado. Por isso o programa hoje foi basicamente conduzido por eles e o nosso live aqui no Facebook também. Um abraço a todos os brasileiros. A situação é grave, a situação é muito difícil, mas ninguém duvide. Esse país, assim que achar o seu caminho, e a política é por onde a gente vai achar esse caminho, ainda vai fazer o mundo admirar nosso povo, nossa nação. Eu acredito nisso e espero que Deus nos abençoe para que a gente ache esse caminho o mais rápido possível.